um governo que era de nomeação, a ditadura nomeava o governador, negócio de eleição de assembleia não existia, nomeava, a ditadura decidia quem seria o governador, e à época a ditadura decidiu que Antônio Carlos seria o governador do estado, e a partir daí o governador passou a perseguir de maneira sistemática, truculenta, Como autoritária. eram os instrumentos dessa perseguição? Os instrumentos eram, sobretudo, de asfixia econômica. Asfixia econômica, Samuel lembrou. Se proibia a publicidade institucional, portanto a publicidade do governo, melhor dito, toda a publicidade do governo, não só institucional, toda a publicidade do governo, e mais do que isso, havia a pressão sobre as empresas, pressão que, digamos, tinha resultado para que elas também não anunciassem no Jornal da Bahia. O Jornal da Bahia, sob a direção de João Falcão, a quem também aproveito para mandar um abraço, tive a satisfação de prefaciar o livro dele, que é um livro muito interessante, é um livro muito rico, em termos de informações sobre tudo isso que nós estamos discutindo aqui. O João Falcão, diretor, proprietário do jornal, e o Joca como seu redator-chefe, e os jornalistas do Jornal da Bahia fizeram um trabalho extraordinário de resistência, efetivamente, às atitudes arbitrárias, intolerantes do governador de então, né? E conseguiu, o Jornal da Bahia conseguiu resistir naquela fase, de uma maneira brilhante, fez uma campanha lindíssima chamada Não Deixe Essa Chama Se Apagar, a população da Bahia reagiu positivamente, e o jornal sobreviveu naquele momento, e depois veio o governo, também nomeado, é verdade, mas um outro tipo de personalidade que foi o governador Roberto Santos, e as coisas a partir daí se modificaram bastante. Há esse registro, feito também por você, e Samuel formulou uma análise desse período, há o registro evidente de que o Jornal da Bahia, como a imprensa brasileira, porque também é preciso deixar claro, a imprensa brasileira, eu tenho a visão, Samuel aqui é presidente da ABI, e portanto eu talvez até caminhe numa direção um pouquinho diferente. Tenho a visão de que a imprensa brasileira conciliou fortemente com a ditadura. Minha visão é essa. O centro da imprensa brasileira, o centro, eu digo, os grandes jornais brasileiros, eu vou além, os grandes jornais brasileiros participaram da construção da ditadura. Eles foram parte dessa construção da ditadura, e os jornais locais, eles tinham muita dificuldade para se colocar contra a ditadura. Se o Estadão, se o Globo, se o Jornal do Brasil participaram da construção daquela ditadura, quanto mais o Jornal da Bahia com suas dificuldades. Então é verdade também isso que você disse, né? Professor Luiz Nova, o senhor acha que realmente o Jornal da Bahia se destacou, digamos assim, nesses momentos de crítica à ditadura como o jornal mais ousado daquela época? E por isso ele foi tão perseguido? Ele teria sido, assim, um diferencial entre os jornais de Salvador e da Bahia? Olha, eu acho que o Jornal da Bahia é uma grande experiência jornalística na Bahia, assim como a Tribuna da Bahia, no sua fase inicial também, que mesmo tendo sido um jornal mais contemporâneo, iniciado no final da década de 60, por aí, é uma grande experiência jornalística. A marca diferenciada do Jornal da Bahia é o embate administrativo local, na minha opinião, né? E a busca de um jornalismo de qualidade. E aí também você pode checar na Tribuna, essa também uma contradição com esse jornalismo de qualidade para o momento que se fazia, né? Que é naquele momento do regime militar, da ditadura. Para dar um exemplo do que era o Jornal da Bahia, eu acho que é uma manchete impagável do jornal. Eu, diferente de Samuel e Emiliano, eu não sou testemunho ocular do Jornal da Bahia, eu sou leitor, não trabalhei no Jornal da Bahia. E agora há uma manchete impagável do Jornal da Bahia, que é quando o Antônio Carlos inaugurou com grande alarde a estrada Deu gorgulho na estrada do feijão. Deu gorgulho na estrada do feijão, que era o grande projeto do Antônio Carlos. Essa liberdade crítica é que é inadmissível para um governador do estilo do Antônio Carlos, não é? Profundamente autoritário e tal. Então a grande marca do Jornal da Bahia que o levou a esse embate foi esse confronto direto, me parece mais administrativo do que um embate político-democrático contra o regime militar. Até porque, na minha visão, o jornal, antes de praticar o jornalismo, ele é uma empresa. E o empresário raciocina como empresa.
Então, se o Jornal da Bahia fizesse um embate com a ditadura militar, me parece que não seria bem o foco central da análise a ser feita sobre qualquer jornal, não só sobre o Jornal da Bahia. Samuel, eu queria uma análise sua sobre o seguinte, né? Naquele tempo a gente tinha os jornais alinhados assim com a ideologia da ditadura, seja por pressão ou por preferência, e tínhamos muitos jornalistas que eram contra aquilo e trabalhavam dentro desse esquema, né? Hoje talvez a gente esteja vivendo até uma situação um pouco inversa, né? Hoje a gente tem uma direita na oposição e talvez muitos jornalistas governistas trabalhando nas redações de jornais. Então, como é que esses jornalistas respiravam esse ar e como é que eles conseguiam produzir, né? Como é que a ética pessoal de cada um funcionava dentro desse esquema? Olha, em primeiro eu quero fazer uma pequena correção ao que disse Emiliano. A briga Antônio Carlos Magalhães e Jornal da Bahia não começa com Antônio Carlos como governador. Isso. Começou antes, quando Antônio Carlos era prefeito. Isso. E estou de pleno acordo com o Emiliano com relação à grande imprensa brasileira que trabalhou pró-ditadura. Antes, Jean Goulart, o presidente da República, naquela época se falava das reformas de base, daquele processo todo que Emiliano acompanhou bem e foi um militante. A grande imprensa brasileira, o Estadão, a Folha de São Paulo, o Jornal do Brasil, o Globo, todos trabalhavam favoravelmente à ditadura militar, que acontecesse um corte institucional. Agora, o que veio a ocorrer depois com o AI-5, quando os jornais foram amordaçados, foi que esta grande imprensa ela começou a reagir na medida em que ela era censurada. Então, são dois momentos, que a ditadura teve o seu primeiro momento e o segundo momento em 68. Quero dizer sobre sua pergunta que foi uma situação muito estranha e muito difícil para o jornalista, porque o jornal estava, de qualquer maneira, no primeiro momento, alinhado com a ditadura militar e os jornalistas pensavam diferente na sua grande parte. O jornalista sempre teve e ainda continua tendo uma cabeça muito aberta para assimilar tudo o que é de novo e até haver choque na época com os redatores, chefes de jornal, com os proprietários do jornal, e trabalhavam em surdina e até à sombra para combater aquele processo. Eu dou um exemplo clássico, que é o de Fernando Gabeira. Fernando Gabeira era, na época do Jornal do Brasil, ele era chefe do departamento de pesquisa. Era um jovem, estava dentro do jornal, mas trabalhando efetivamente contra o processo ditatorial. E se rebelou. E, de repente, quando se imaginou, estava ele voltado para uma linha que eles chamavam de terror, de subversão, e acabou sendo trocado por um dos embaixadores. E o Franklin Martins. E o Franklin Martins, da Globo, que agora é secretário de imprensa de Lula. Então, havia esses jornalistas que trabalhavam à sombra dentro das redações. E havia aqueles que efetivamente eram favoráveis e que nós fazíamos restrições a eles, porque até passavam, como na época nós chamávamos, de dedo duro. Aqueles que delatavam seus próprios colegas. Ou então eles eram colocados dentro das redações exatamente para observar e para apresentar aos órgãos de segurança aqueles que mereciam e aqueles que não mereciam confiança. Hoje a imprensa está completamente mudada, claro. Vivemos num processo de amadurecimento democrático. De vez em quando nós temos que ter cuidado para que não haja nenhuma recaída nesse sentido. E um dos problemas é a lei de imprensa ainda. Agora mesmo, na semana passada, houve um problema com relação a certas mudanças que se pretende a partir dessa questão do grampo, mas o momento é outro, completamente outro. O que existia naquela época era uma coisa, o que existe hoje é absolutamente diferente de tudo aquilo que eu vivi e Emiliano também viveu, eu antes dele. Professor Emiliano, como editor de política do Jornal da Bahia, como você atravessou esses dias? Que grau de liberdade você tinha dentro da redação? Antes de tratar disso, é importante dizer que o Jornal da Bahia,
e Samuel viveu isso com muito mais intensidade, o Jornal da Bahia foi um sopro de renovação na imprensa baiana. Nós tínhamos o Jornal à Tarde, que é um jornal importantíssimo, por obviedade, é o grande jornal